Olá, você está na TV Call Center. Eu agradeço a todos os internautas que estão nos assistindo, tanto aqui do Brasil como o pessoal de Angola e os DKCs do Japão, que sempre nos mandam aí, informações. Nós, na TV Call Center, abordamos temas na área de tecnologias, processos e recursos humanos e esperamos ajudá-los na parte de habilidades e competências. Eu sou Ken Sakamoto e estaremos entrevistando personalidades importantes, principalmente do mundo de call center e contact center. Hoje nós temos um tema muito interessante ligado à qualidade. E para falar de qualidade, nada melhor do que trazer um especialista nessa área. Então nós trouxemos aqui hoje Vladimir Valadares. Vladimir, tudo bem? Boa noite, Ken, tudo bom? Boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, em nome da equipe da V2, é muito legal estar participando desse espaço. Parabéns pela iniciativa. Tá bom. Vladimir Valadares é diretor da V2 Consulting, né? A V2 no caso de Vladimir Valadares, tá? E ele vai agora nos brindar um pouquinho sobre a parte de qualidade, né? Vladimir, a gente vê que depois da privatização, houve um boom no crescimento dos call centers. Só que isso se caracterizou basicamente assim as grandes empresas, mesmo assim, Conta, que se atende, como uma fábrica de atendimento, uma indústria de atendimento. E muitas vezes a gente olha assim, nossa, temos linhas de telefone suficientes, nós temos quantidade enorme de pessoas atendendo, então quantidade enorme de ligações sendo atendidas, né? Mas será que, se a gente falar em qualidade, né, como que você acha que está o atual estágio de qualidade desses contact centers? Que a gente fala que a palavra qualidade ela ficou meio prostituída aí ao longo do tempo, né? Todo mundo fala que tem qualidade, gosta de qualidade. Passou o seu nome da qualidade, hoje a gente fala em excelência, então ficou meio com um jargão de uma coisa meio perdida em relação ao que é o estado mesmo de qualidade ou de excelência que a gente busca. Tanto que hoje a gente fala muito em gestão, né? Antes de falar em qualidade, a gente fala em gestão. E uma coisa que a gente tem percebido, tem acompanhado as empresas, trabalhando nesses aspectos de gestão, é justamente como os processos são sistemicamente geridos e contemplam as questões de planejamento, gestão de pessoas, gestão de tecnologia, infraestrutura, tudo isso, como isso é integrado e combinado à própria empresa. O que nós temos acompanhado e visto nessa evolução dos call centers ou nos posicionamentos do call center dentro da própria empresa? Porque às vezes o call center é como se fosse um corpo estranho. Ele está lá ou terceirizado ou interno, mas ele está num cantinho e acaba não sendo inserido dentro da organização como deveria. Então tem-se às vezes a impressão de que, por existir um saque, por exemplo, o cliente vai ligar e ele vai ser atendido, vai ter sua solicitação atendida, ou então se tiver algum problema de descontentamento que o saque vai administrar. E a gente sabe que hoje, por exemplo, 80% dos problemas que a gente tem na central de atendimento, nos saques, ou em outras vendas, eles não nascem dentro da central de atendimento, eles estão fora. Então todo esforço que se faça dentro do call center, ele acaba sendo ineficaz no sentido de corrigir. Então você tem um trabalho muito grande nas pontas, e esses profissionais são heróis no que fazem no dia a dia, no que buscam em termos de melhoria, mas a empresa precisa dar um respaldo, precisa dar espaço, abertura e entender que se ela, em seus departamentos, em suas áreas, não gerir os seus processos de maneira adequada, preparando isso para que o call center tenha um bom atendimento, de nada vai adiantar ter tecnologia, de nada vai adiantar ter um volume de pessoas, porque o atendimento vai ser de qualidade duvidosa. Tá perfeito. Pessoal, nós estamos aí com o Vladimir Valadares, da V2 Consulting. Se você tiver alguma pergunta para falar sobre qualidade, pode ser qualidade percebida pelo cliente ou estágio de excelência, você pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Vladimir, quando a gente fala em qualidade de atendimento, muitas vezes vem a palavra terceirização. Ou seja, é melhor interno dentro da empresa, é melhor um terceiro. O que você poderia nos falar sobre isso? Na verdade, quando começou o boom da terceirização, e aí se terceirizavam os serviços que não eram atividade fim, a terceirização ocorria por uma busca de ganho de uma economia, vamos dizer assim, de uma redução de custo. Houve e há um erro muito grande em você pensar na terceirização de um contact center, você na verdade está terceirizando o relacionamento com o seu cliente, pensar que isso vai ser feito à base de uma redução de custo. E muitos dos processos ainda são feitos pensando-se na redução de custo.
Então, o que eu avalio é o seguinte: você tem empresas prestadoras de serviços de boa qualidade? Tem. Você tem empresas prestadoras de serviços com algumas deficiências, fragilidades? Tem. Mas eu sempre coloco como principal responsável pelo sucesso ou insucesso na terceirização o próprio contratante. É ele quem define o modelo, é ele quem define ou cria condições do que ele quer penalizar ou não, do que ele quer bonificar ou não, de quais funções são importantes para ele. Então é ele quem acaba dando a fórmula, e aí o terceiro erra talvez em determinados momentos em aceitar certas fórmulas de atendimento, que ele já sabe que vai ser uma forma de gerenciar estresse, de gerenciar situações que não se desejam no atendimento. Então eu vejo sempre como contratante como uma parte principal. E a gente lembra, estava até discutindo isso há pouco tempo, quanto tempo se demorava lá atrás para você implantar um call center, quanto tempo se demorava, né? Então há 2 meses e meio, 3 meses, 2 meses, e a gente tem ainda hoje situações de treinamento que demandam 40 dias, 50 dias para a pessoa ser capacitada. E a gente acompanha processos onde esses tipos de operação, quando por uma demanda ou uma pressão de tempo para se mudar de um fornecedor A para um fornecedor B, ou coisa do tipo, se fala que a implantação tem que acontecer em 20 dias. Então, e logicamente que assim, 20 dias você vai precisar pelo menos uma semana para contratar pessoas, pelo menos, se você tiver um belo processo de contratação. E você vai treinar, o que era 40 viraram 15 dias, 10. Então, ou você tinha um modelo de treinamento totalmente equivocado, com gordura demais para se queimar, ou você está sacrificando a qualidade para implantar em tão pouco tempo. E muitas vezes o contratante, ele passa por cima disso só pela necessidade de fazer o startup da operação e começar certo dia. Algumas pessoas acabam de falar que tem que peitar ou bancar, que não dá para se fazer as coisas com qualidade em certos tempos. Eu ainda vejo o contratante muito passivo diante disso, e logicamente por questão de metas, uma série de questões, ele acaba imputando na operação aquilo que amanhã vai fazê-lo reclamar da qualidade do atendimento, dos processos internos e uma série de questões. E erra o contratado, no caso o prestador de serviço, por aceitar certas condições. Eu até acho que a empresa que fosse profissional que zela pela qualidade, a gente já está um tempo já nessa questão, você basta ver o plano de implantação, qual que era a configuração inicial que está se colocando, que a atenção se dá à qualidade, à formação das pessoas ou à contratação das pessoas, você já vai entender em que nível vai entrar a operação ou qual é o fator de risco que está por trás daquela operação. Bacana. Vladimir, então o que você falou, assim, resumidamente, seria assim, o atendimento pode ser terceirizado. Pode. Agora, a gestão do atendimento, ela tem que ser feita a 4 mãos. A 4 mãos. Empresa, o contratante, né, e o terceiro. Tem que ser feito para que haja realmente um sucesso da operação. Sem dúvida nenhuma. Bacana. Vladimir, toda a movimentação e o agito que foi criado aí pelo decreto 6523, você acha que ele trouxe, de fato, um avanço para a qualidade do atendimento? Algumas coisas melhoraram, né? Lembrando que o decreto ele foi aplicável àquelas empresas que têm serviços regulados pelo governo federal, né? Instituições financeiras, as telecoms e tudo mais. Menos eu acho que do governo. Na verdade a gente discute o decreto sobre vários ângulos, né? Então assim, a forma como o mercado, como as grandes operações vão atuando, deu espaço para surgir o decreto. Na verdade foi já que vocês não fizeram, alguém veio e fez. Fez de uma maneira que eu não concordo muito bem com uma série de elementos que veio goela abaixo também. Goela abaixo, veio imputando custos que não necessariamente vão garantir ou não qualidade. Mas enfim, trouxe algumas coisas positivas. Do ponto de vista do consumidor, por exemplo, hoje para você cancelar um serviço, você já não sofre tanto como sofria antes. Exato. Né? Só que assim, mesmo com o decreto, a gente está muito longe ainda de um patamar de qualidade de atendimento que a gente gostaria. Por quê? E isso a gente já tinha essa leitura. O que o decreto estava colocando nas entrelinhas era assim: empresas, repensem seus processos. Não seus processos de atendimento, porque isso um contact center hoje faz rapidamente. Dimensionar a equipe, contratar, aumentar a infraestrutura, isso se tem uma dinâmica hoje digna de prêmio. Mas os processos que estão na retaguarda que vão sustentar essa operação, que vai envolver marketing, vai envolver a parte de operações, logística, vai envolver uma série de outras áreas dependendo da estrutura da empresa, essas têm que se preparar, e essas não se prepararam ainda. A gente vê ainda muita empresa colocando meta para crescer vendas em 50%, 60%, e você vê o planejamento delas, não tem sequer uma linha falando da adequação do saque ou da estrutura para atender o que vai gerar, o que vai ser demandado por aquele crescimento.
Então tem um trabalho a ser feito de processos dentro das empresas que não são os processos dos contact centers e precisam ser equacionados porque a empresa vai ser até mais competitiva se ela conseguir lidar com essa situação. Ok. Na sua opinião, Vladimir, você acha que as empresas dão a devida importância às suas áreas de atendimento? Eu brinco, quando a gente vai nas consultorias e trabalhar, às vezes eu peço para ver o organograma, né? Então, como a nossa cultura é uma cultura hierarquizada, das caixinhas, né, das linhas verticais, e eu quero ver no organograma onde que está o call center. Porque, assim, a relevância e a importância de certas áreas estão refletidas mais ou menos no seu organograma, no organograma das empresas. E quando eu vejo o call center lá embaixo da 11ª linha de comando, eu já sei que o que acontece lá embaixo não chega em quem deveria chegar, ou vai ter uma batalha enorme para isso, para acontecer. E de fato o que a gente percebe às vezes, por uma questão cultural, ou por uma questão de achar que o call center é uma obrigação, ou coisa do tipo, ele fica muito ao relento, muito escondidinho, e o gestor às vezes não tem força de fazer com que coisas que são importantíssimas que estão acontecendo ali. Eu brinco sempre o seguinte: você quer saber se as estratégias de uma empresa estão dando certo ou não? Passa nos contact centers, ouça as gravações, fala com o pessoal da monitoria. Você vai saber se você está vendendo bem ou não, por que está vendendo bem ou não, se o seu cliente está reclamando, por que está reclamando sim ou não, se a sua estratégia era lançar um produto, se aquele produto está sendo bem aceito ou não. Então, mais do que você ouvir de repente seu próprio diretivo dentro da empresa, eu falo que se o presidente fosse um call center, ele vai ter rapidamente uma leitura de como andam as estratégias e como está a operacionalização daquilo. E eu acho que o dia que eles enxergarem isso, como algumas empresas já enxergaram, estão colocando seus contact centers em regiões mais estratégicas, em áreas mais estratégicas e mais próximos das áreas de decisão. Bacana. Vladimir, se uma empresa, por exemplo, ela está se estruturando e ela não tem pessoas para fazer a monitoria, no caso é possível, por exemplo, contratar uma empresa do porte da V2 Consulting para fazer essa monitoria externa e depois validar com os membros ali que fazem a gestão? Sim, hoje nós temos o serviço da monitoria. E hoje acontece até um evento interessante, né, que vem crescendo, que é quem terceirizou o serviço de contact center, geralmente terceiriza o serviço de contact center, ele lá dentro da terceirização, da operação que ele contratou, tem uma monitoria. Então tem um movimento no mercado hoje de contratar uma monitoria independente de uma outra empresa para se avaliar se esse contact center contratado está atendendo os padrões desejados, esperados e tudo mais. Até para você não ter conflito de interesse entre você fazer a automonitoração, que é o que na verdade acontece com os contact centers hoje, eles fazem a automonitoração. Então a gente fala sempre que a monitoria mais do que um elemento de se avaliar a conformidade do atendimento, aquela questão de regras de gerúndio, de abertura e encerramento, se falou senhor, senhora, se ele cumpriu o procedimentinho do sistema, se ele registrou, hoje ela, ela tem uma amplitude muito maior, que a gente fala que a monitoria com ênfase em visão de negócio. Então é justamente ele captar questões relativas às estratégias da empresa, possibilidades, que está na moda hoje falar que tem que se rentabilizar o contact center. Então, o saque só atende, não, ele tem que atender, mas ele tem que captar necessidades ou oportunidades de venda. Então a monitoria tem um papel muito grande, muito forte nisso, porque ouvir a ligação é um momento que a gente fala que é muito rico. Né? Existem inúmeros elementos lá dentro que hoje, na monitoria tradicional, que até então se praticava, eles passavam despercebidos, ou não viravam informação, nem geravam conhecimento nenhum para a empresa. Então o modelo que a gente pratica hoje permite isso, uma amplitude muito grande. Então além de a gente observar o comportamento do agente, se ele está passando a informação certa, a gente está captando tudo que tem a ver com as diretrizes estratégicas da empresa, gerando informação, né, e conhecimento para tomar decisão e logicamente alavancar uma série de questões. A gente fala que ela é muito focada em contribuir para a competitividade da empresa, além dos limites de uma operação de contact center. Vladimir, nesse ponto aí, a gente gostaria de ressaltar o seguinte: com as monitorias, eu acho que é um tesouro que você tem ali dentro, porque você pode também identificar pessoas que possam fazer um upselling, um cross-selling, né, em várias situações, identificar elementos que às vezes para aquela função ele está aquém do desejado, mas que ele poderia ser deslocado para uma outra função até mais nobre no processo. Com certeza. Então é realmente bacana aí, esse tipo de atitude aí, né? E embora a tecnologia hoje a gente está
tá bem adiantado aí, né? Nós Caminhando. estamos assim, pau a pau aí com os países, né, mais desenvolvidos aí. O Brasil não perde nada em infraestrutura e tecnologia, a gente tem o que é de melhor. Acho que aqui falta explorar melhor o que isso pode trazer para a gente em termos de conhecimento. É verdade. Né? Um pouco subutilizada, mas em termos de tecnologia e infraestrutura, acho que a gente está muito bem servido. Bacana. Ô, Adler, a função monitoria já é algo tradicional nos contact centers, né? Como que se observa hoje a atuação dessas áreas e equipes? Se for usar uma linguagem mais popular, eu acho que elas estão um pouco apagadas. Eu já ouvi, por exemplo, em terceiros, das empresas que prestam serviço contact center, diretores falarem que tem a monitoria porque o concorrente tem, não porque aquilo tem algum tipo de valor. A gente vai em várias reuniões e a gente vê se falar de rentabilidade, de custo da operação, tudo, e não se ouve falar da qualidade de atendimento ou da monitoria. Eu também brinco assim que eu acho que a monitoria tinha que estar do lado da sala do presidente, porque aí tudo o que está acontecendo ele saberia. É o momento da verdade. O momento da verdade. Bem estruturada, bem implementada, ela pode retroalimentar o processo e trazer ganhos assim enormes. Então acho que está no momento da monitoria ser mais valorizada, repensada, reposicionada, de repente sair das estruturas das operações, porque cria essa dificuldade em se autoavaliar. E outra, uma coisa que é importante que a gente fala, as nossas monitorias hoje estão focadas em monitorar agentes. Então, só curiosidade, né? Então você vai na maioria dos casos e fala assim, quantas monitorias você faz? Aí eu faço 4 por agente por mês, que é uma por semana. Isso, assim, uma visão da pessoa, dependendo, o certo, como todo processo de avaliação, ele tem que ter uma fundamentação estatística. Sim. Então, às vezes, quando você pega uma operação pequena, que faz 4 por pessoa, a hora que você aplica o cálculo estatístico para identificar a margem de erro, você tem 20, 25% de margem de erro, que é uma coisa absurda. Exatamente. Então, aponta lá um resultado de 80%, mas ele pode ser 105, que nem existiria, ou ele pode ser 60%. Então, as monitorias precisam começar a se amparar em cálculo estatístico para fazer suas avaliações, e elas precisam começar a avaliar o serviço. Por que eu coloco isso? Porque a maioria das operações hoje tem a nota de qualidade do atendimento vinculada à remuneração do agente ou a ele poder participar de processos de promoção. Ou seja, o valor dele dentro da empresa passa por ele ter uma boa nota de monitoria. Naquilo que nós comentamos, que você tem vários processos com problemas, um dos processos mais críticos é o processo de atualização de informações. Então, muitas vezes, nessas operações em que você tem a monitoria focada no agente, você monitora, pontua que ele passou uma informação errada. Quando ele vai receber o feedback, ele fala, mas eu não tinha essa informação. Aí foram identificar que a informação estava errada na base de dados que ele consulta, que não é culpa dele, não é ele que atualiza. Aí o que a monitoria faz? Para não penalizá-lo no processo de avaliação interno, ela exclui aquela monitoria ou ela tira aquele apontamento. Automaticamente o que acontece? Eu faço... eu corrijo uma distorção com o agente, que é justo ele ser corrigido, só que eu tirei da base um apontamento e não vai aparecer em lugar nenhum que houve uma falha do serviço em relação àquilo. É uma maquiagem estatística. Né? É uma maquiagem, às vezes, feita sem má fé. Então, hoje, em privilegiar o agente, privilegiar o atendimento, o cliente que está sendo atendido, a maioria das monitorias privilegia o agente. Não que ele não mereça, mas tem que se equacionar isso, porque a monitoria está lá para avaliar a qualidade do serviço que está sendo prestado. Bacana. Mas você me fez lembrar aí uma coisa, isso há mais de 10 anos, em 1990, eu trabalhei na American Express de 89 a 99. E uma coisa que eu achava muito interessante, quando eu entrei na companhia, a gente via aquele aquário que era central de atendimento, e muita gente perguntava, o que aquele pessoal faz? Então, instituiu-se o seguinte, não sei se era a regra mundial, mas assim no Brasil, qualquer pessoa, supervisor, coordenador, gerente, e subiam todos os dias até o presidente, 1 hora por mês, ele era obrigado a sentar com um agente, com aquele carona, quer dizer, sabia que estava sendo monitorado, e era dada uma folha de papel em branco e uma caneta para você dar sugestões de melhor atendimento. Essas informações eram depois passadas ao pessoal da área, aos supervisores gerentes lá, e saía muita coisa boa. E as áreas de atendimento passaram a ser respeitadas pelas outras áreas, porque um supervisor de qualquer coisa sabia
o que aquela área fazia, quer dizer, as funções que desempenhavam e o quanto era importante, porque o cliente paga os salários de todo mundo, né? Então essa consciência foi bacana. Eu acho que isso daí poderia até ser expandido aí para as empresas também como uma sugestão, né? Para que as áreas também pudessem colaborar as outras áreas que acham que muitas vezes falar aquela área é só 1% de custo, ela só dá despesa e tudo mais. Muitas vezes é uma área bastante estratégica para as empresas. Exatamente. Dê oportunidade para as pessoas e vão surgir muitas coisas bacanas. Esse pessoal é muito rico em informação. Pena que eles são pouco explorados, né? E uma coisa que a gente tem que acabar é tentar começar a trabalhar na humanização do atendimento, né? A gente hoje trata os seres humanos como se fossem robôs. Então a gente estava conversando para atendimento 102, a pessoa chega a fazer 500 atendimentos no dia. Eu falei que eu não conseguiria ser operador de telemarketing, não conseguiria. Quem consegue repetir 500 vezes a mesma frase de abertura e encerramento e em nenhum momento dar uma escorregada ou alguma coisa, e outra, que profissional que a gente forma com algumas atividades ou com tratamentos que eles recebem hoje. A gente se orgulha de ter o profissional como no primeiro emprego, o setor é muito fomentador do primeiro emprego, absorve a profissão do primeiro emprego, mas minha preocupação é quando ele for para o segundo emprego, que bagagem, que valores éticos, profissionais, que bagagem ele está levando para fazer a sua carreira. Eu acho que hoje a gente está pecando um pouco no setor em relação a não se preocupar com o segundo emprego ou com a vida profissional dele e ter um trabalho muito mecânico, muito robotizado em cima de um ser humano que está ali para atender o cliente. Exatamente, não, você tem razão. Eu me lembrei também uma coisa, embora haja uma série de treinamentos, muitos de técnicas de atendimento e tal, eu acho que falta para algumas pessoas ainda um treinamento comportamental, porque eu já vi pessoas saindo da centro de atendimento no segundo dia ou no mesmo dia após o expediente, assim, eu não trabalho mais aqui, né? E eu falo, por quê? Não, o cliente me xingou. Quer dizer, na realidade o cliente está xingando a empresa, mas a forma como a simulação que ela teve, né, sem o preparo devido, né, pode causar uma sensação assim, né, mais... Com certeza causa, né? A gente sabe que é duro você escutar xingamento. Exato. Nada justifica do agente que é treinado ou tem na função desrespeitar o cliente. Mas a gente sabe que é difícil em alguns momentos, quando ele está num atendimento de segundo nível, que já é aquele atendimento de casos problemáticos, sim, que não é fácil ficar 6 horas no atendimento escutando todo mundo insatisfeito com a sua empresa. Exato, sem dúvida. Odmir, uma última pergunta. Se nós observarmos as principais falhas verificadas nos contact centers, né, o que nós percebemos de pontos comuns de fragilidade, ou para transformar em oportunidades? Eu acho que essa questão dos processos, as empresas precisam, nós temos a cultura da hierarquização, né, de gerenciar centros de custos, centros de receita. A gente começar a olhar mais horizontalmente as empresas, olhar processos. Isso, pessoal, não é que isso é para o contact center, para melhorar o atendimento, isso melhora a empresa como um todo. Se a gente for pegar historicamente, a gente tinha, quando você tinha um saque e não resolveu bem o primeiro nível, criaram um back-office. Agora você tem uma ouvidoria, que já é um terceiro nível ou quarto, dependendo da estrutura da operação. Se a gente continuar nessa mesma atuada sem repensar processos, daqui a pouco a ouvidoria também já não vai estar suportando mais a demanda, e a gente vai, como bons brasileiros que gostam das soluções mais fáceis, criar alguma nova estrutura pós-ouvidoria, um quinto nível, um sexto nível. Por quê? Porque os processos não foram repensados. E começar a dar um pouco mais de autonomia para o agente, um pouco mais de inteligência, acreditar que esse agente bem preparado, ele pode ter uma capacidade maior de resolução do que ele tem hoje, ou do que é colocado para ele hoje. Tá ótimo. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o Vladimir Valadares, diretor da V2 Consulting, né? Esperamos que tenha sido bastante rico de informações para vocês. O Vladimir está convidado para vir aí em nossos próximos programas, principalmente para falar sobre COPC. Você tem um direito de marca aí, Kendi, porque eu sou coordenador registrado. Certo. O único processo que eu tenho conhecimento de certificação no Brasil até hoje eu conduzi, sei da dificuldade do processo, da riqueza, mas aí tem uma empresa que detém a marca na América Latina e só eles podem falar oficialmente sobre COPC. Entendi, tá certo. Beleza. Pessoal, nós então agradecemos ao Vladimir, ele está levando de presente aí o livro Call Center Dr. Hans. Vladimir está escrevendo um livro já, não?
Eu estou escrevendo, eu começo e paro, né? Eu estou caminhando nessa linha no livro de gestão. Você tem que deixar um legado aí. Sim, tá? é muito legal. E também, eu acho que você já deve ter recebido a revista número 100 da Blink SA, mas eu vi no meu grupo, então pedi para entregar para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, fiquem conosco, tá? Nós faremos um breve intervalo e retornaremos. Até já.